CBN e as dicas do chefe, com Juarez Campos. Menina, a receita de hoje é chique demais, hein? Soufflé de Morbier Carnielli. Pois é, olha bem, você usou uma expressão sensacional. Porque o soufflé é exatamente isso. O soufflé é um prato extremamente simples e uma maneira simples de usar produtos baratos, de usar sobra de produtos e transformá-los em um prato refinado. Ou seja, eu digo que é um dos melhores custo-benefício da cozinha é o soufflé. Porque ele é barato, você pode aproveitar um monte de sobra para fazer um soufflé. Ele é extremamente simples e fácil de fazer. E quando você faz, você impressiona as pessoas. Você refina uma coisa extremamente barata. Você mesmo falou, chique. Todo mundo, quando se fala em soufflé, pensa nisso. E é um prato exatamente simples. Não é um prato complicado. Pois é, mas essa história do soufflé ter que subir e tal, isso é complicado, Juarez. Não é não. O soufflé, a base de um soufflé é sempre um bechamel, que é aquele molho branco, que nós já falamos várias vezes aqui, feito com manteiga, trigo e leite. Que algumas pessoas botam, às vezes, um pouquinho de cebola ralada, tal, mas basicamente é o bechamel, o molho branco. Essa é a base de qualquer soufflé. Sim. Tá? Salgado. O soufflé doce já é o creme confeiteiro, já é outra coisa. Mas o soufflé salgado, que é o que nós vamos fazer, e vamos fazer um soufflé de queijo, que é o clássico, o mais clássico de todos, né? E vamos utilizar o queijo Morbier daqui das nossas montanhas do Carnielli, porque o queijo Morbier é um queijo refinadíssimo na França, ele é um queijo mole que tem uma base de carvão no meio dele, tá? Uma linha de carvão no meio dele. Ele tem um sabor super intenso e o Carnielli consegue fazer aqui, curiosamente, com o mesmo nível que a gente come o francês. Eu já dei ele para francês e eles achavam que era francês. Por isso que eu quis prestigiar a nossa montanha e fazer o prato de ovo que eu estou prometendo. Entendi. Então, a base é sempre o molho branco. Entendi. Acrescenta-se a gema, tá? Se a gente acrescenta uma gema, sempre, essa gema vai dar um pouco de untuosidade a esse molho branco, tá? E aí você acrescenta o que você quer. Ah, eu quero fazer de queijo, você acrescenta queijo. Se eu quero fazer de legumes, você acrescenta legumes picados. Eu quero fazer de camarão, você salteia o camarão à parte e junta ali. Eu quero fazer com sobra de frango, quero fazer com a moqueca de camarão, quero fazer o que você quiser fazer de sobra e você acrescentar nesse molho branco com a gema, você consegue fazer o soufflé. Depois que você acrescentou, misturou isso, um detalhe importante, quando você faz o molho branco, você tem que deixar ele amornar para juntar essa gema. Senão ela vai cozinhar. Porque senão vai cozinhar a gema. Aí depois você acrescenta clara em neve. Né? Acrescenta clara em neve, a neve vai aerar esse soufflé. Você pega uma assadeira, unta ela com manteiga, trigo. Por que a manteiga? Para não deixar ele grudar na beirada da forminha. É uma forminha própria para soufflé, né? E por que o trigo? Para ajudar ele a subir. E por que ele sobe? Porque quando você leva ele no forno quente, a albumina, que é a proteína da clara, ela se coagula. Tanto em volta nas paredes, quanto na parte de cima dele. E fecha os poros. Como o soufflé tem água, a água do leite, a água da gema, ela começa a ferver. E pega o vapor quer sair. Quando ele quer sair, está fechado em cima, o que ele faz? Ele leva tudo para cima. Por isso que ele cresce. Entendi. Entendeu? Teve um cientista que uma vez falou o seguinte, a gente sabia, antes de as pessoas conhecerem como é que funcionava o soufflé, a gente sabia medir a temperatura em Marte, no terreno de Marte, mas não sabia como é que funcionava o soufflé. Até que um químico chamado Hervé começou a estudar essa parte química, que acontece quimicamente, biologicamente, físico-quimicamente, que foi criada a gastronomia molecular. Entendi.
Entendeu? Então, o suflê é muito, muito, muito simples. É um vapor que quer sair e não tem como sair porque está fechado lá em cima. E ele levanta tudo. Tanto que se você tirar do forno e não servir imediatamente, ele arreia. Por quê? Porque quando ele sobe, as laterais passam a ter espaço para o vapor sair. Aí ele arreia. Entendi. Entendeu? Bom, vamos lá. Você já explicou como é que o suflê é simples, qual é a base dele. Vamos à receita. Como é simples fazer essa base, vamos para a receita então. São 40 gramas de farinha de trigo, 40 gramas de manteiga, eu vou muito no olho, tá? Uma colher de sopa de trigo, uma colher de sopa, entendeu? Manteiga, né? 200 gramas de queijo morbier ou queijo que você quiser. Você pode misturar 3 tipos de queijos, você pode fazer um queijo só, você pode colocar um pouquinho de erva misturado nesse queijo, o que você quiser. Você pode juntar espinafre refogado, você pode juntar legumes, o que você quiser. 200 gramas de queijo morbier carniere, 2 xícaras de leite, 4 ovos, 20 gramas de grana padano ralado fino, depois eu te explico para quê. Manteiga e farinha de trigo para untar e polvilhar, né? Sal, pimenta do reino e noz moscada. Primeiro fazer o bechamel. Derrete a manteiga, junta o trigo, refoga um pouquinho. Essa mistura de trigo com manteiga chama-se roux na linguagem francesa, na linguagem técnica. R-O-U-X. E quando vai fazer um molho branco, a gente usa um roux claro, que não precisa cozinhar demais. Tá? Quando você vai fazer um molho de carne para encorpar, você pode dourar ele mais. Mas aí só deixa ele cozinhar rapidamente. Vai juntando ao leite quente, aos poucos, mexendo sem parar, para não empelotar, até ficar cremoso. Aí você tempera com sal, pimenta do reino e noz moscada. Essa é a base do molho branco, o bechamel. Okay. Certo? Você junta o queijo, o mesmo morbier ralado, ao bechamel morno. Morno, tem que ser morno para o queijo derreter. Sim. Aliás, desculpa, junta o queijo morbier no bechamel quente e deixa ele derreter. Sim. E vai encorpando, aí você deixa ele amornar. Quando ele amornar, você junta as gemas, uma a uma, e vai misturando até você ter uma massa homogênea. Pergunta, tem que furar a gema para ficar só a gema e tirar aquela pelinha em volta? Eu sempre peneiro a gema, porque aquela película costuma dar um gosto de gema. Forte, né? Quando você vai fazer uma coisa doce, você bota uma casquinha de laranja e bate, aí não tem problema que a casquinha de laranja tira aquele aroma. Você passa na peneira, aquela película tem um gosto forte de gema. Tá, e as pessoas, tem gente que tem a sensibilidade muito forte para isso. Aí você bate as claras em neve até ficar firme. Toda vez que você bater clara em neve, você começa com velocidade baixa, uma pitadinha de sal para ajudar a crescer, tá, na clara. Olha a pitadinha de sal, eu não sabia, Uma pitadinha de sal ajuda a crescer, tá, e firme. Dizia-se antigamente, quando eu estudei na Itália, que a gente não usava batedeira, batia na mão, né? Sim. Sempre fazendo um 8 quando batia. Você acredita nisso? E o professor passava e pelo ouvido ele sabia se ele estava fazendo 8 ou não. Que coisa. O chefe, professor. E ele falava o seguinte, aqui a minha mãe virava a clara para ver se ela caía ou não, né? Eu nunca tive coragem de fazer isso, não. Mas... Aquela girar o pote em cima da cabeça, né? Exato. Mas lá na Itália, ele falava que a gema ideal é aquela que você pega um ovo com casca e tudo, coloca em cima e ele não afunda, tá? Olha. Eu também nunca fiz. Aí você junta as claras em neve e incorpora. Outro macete é a maneira de incorporar a clara em neve. Você pega 1/3 dela e mistura normalmente, mistura mesmo. E os 2/3 você vai acrescentando aos poucos, misturando com uma espátula ou um fouet de baixo para cima, de maneira que você vai envolvendo tudo isso para tornar homogêneo, mas sem perder o ar da clara. Entendi. Tá certo? Certo. Se você quiser acertar o tempero, aí você achar possível botar sal, mas normalmente não precisa. Aí você unta as forminhas individuais, aqui no caso 4 formas individuais, com manteiga, pode untar bastante, polvilha com farinha, tira o excesso, coloca a massa, mas só preencha 2/3 da forma. Deixa uns 2 dedos de altura antes de chegar no fim, porque senão ele transborda. Sim. Tá certo? Leva no forno, aí polvilha grana padano ralado fino. Por quê? O grana padano também tem proteína. O que ele vai fazer? Ele vai fazer essa crosta de cima ficar mais grossa ainda e vai facilitar, vai impedir mais ainda o vapor de sair, vai fazer o suflê crescer mais forte. Entendi. Quando é um suflê doce, que a gente mistura o creme confeiteiro com o que você quiser, com chocolate, ou fruta, ou purê de alguma fruta, a gente polvilha por cima de açúcar. Que aí o açúcar cristaliza em cima e não deixa o vapor sair. Então faz o suflê crescer mais ainda.
Você coloca no forno pré-aquecido a 250 graus, de preferência esse forno que tem luz, porque você tem que evitar o máximo possível abrir o forno. Então você vai ver ele crescer lá dentro, depois quando ele crescer... Quanto tempo demora mais ou menos? De 16 a 18 minutos, se for fazer só 4. Agora, quando você vai fazer muito, um rouba calor do outro, entendeu? Entendi. Então você tem que ficar esperto, porque um rouba calor do outro, mas não pode deixar encostar os ramequins um no outro, não. Então, o que eu queria mostrar é, por exemplo, um prato já com ovo, né, que é o soufflé, é um prato que torna-se refinado quando você vai apresentar, de uma fácil execução e que você pode aproveitar, sobra de tudo. Sobrou galinha, sobrou muqueca de camarão. Uma vez eu peguei uma sobra de torta capixaba, tirei aquela parte de cima que tinha aquela clara batida, peguei, misturei o bechamel naquela sobra de torta capixaba, misturei a gema, misturei a clarinete e fiz um soufflé de torta capixaba, que ficou super legal. Entendeu? Deve ter ficado gostoso, hein? A ideia é passar a receita de um soufflé. Entendi. Bom, lembrando que come-se no ramequim, né? Come-se no ramequim. Às vezes, sim. Às vezes, não. Na Inglaterra, o melhor restaurante que tem em Londres, chama Le Gravoche, um restaurante francês, ele tem um que ele faz que eu acho muito interessante, que ele é um soufflé assado 2 vezes, o double bake que eles chamam. O que eles fazem? Ele assa ele, tá? Ele arreia, eles tiram do ramequim, bota numa outra vasilha para servir, bota por cima. Na hora de servir, que o cliente pede, eles fazem um monte disso. Aí quando o cliente pede, eles pegam um creme de leite que eles deixaram concentrar, tal, e misturar até um pouquinho de queijo, para ficar um creme de leite com um toquezinho de queijo. Eles jogam por cima desse soufflé um pouquinho de queijo de novo e levam no forno para assar de novo. Aí ele cresce de novo. Olha só que truque. Interessante. Eles servem assado 2 vezes. Isso é muito comum os ingleses fazerem isso. E esse restaurante ficou famoso por isso, por esse soufflé. Porque todo mundo achava que tinha que assar uma vez só. Ele inventou essa e tem gente que vai lá para comer. Geralmente o soufflé é servido como uma entrada, né? E é muito legal, isso é impressionante. Minha mãe fazia um soufflé de chuchu, que não tinha nada a ver com isso, né? Liquidificava chuchu com ovo, e botava e levava para assar. Não fazia esse negócio de clara em neve, bechamel, nada. Era mais simples ainda, tudo, né? E eu adorava, porque sempre com carne moída é muito bom. Tá certo. Então, receita de soufflé. Bom, o queijo é o Morbier, do Carnielli, aqui de Venda Nova do Imigrante, mas pode ser qualquer queijo. Até a mistura de queijos. Tá certo. Juarez, obrigada mais uma vez, deixando aqui claro para os nossos ouvintes que eles podem participar conosco, eles podem falar se eles gostaram da receita, se eles fizeram a receita, a gente vai gostar de saber, principalmente você, né, Juarez? Eu gosto muito quando alguém comunica que fez, eu fico muito orgulhoso. Então, olha, a gente já teve nos últimos finais de semana também participação de ouvintes, então participe você também, manda para o nosso WhatsApp, o 992994297. Juarez, até sábado que vem. Até sábado que vem. CBN e as dicas do chefe, com Juarez Campos.